Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai responder o PET 3, do 8º ano da 3ª semana. E ele traz como temática a luta pela independência na América. A gente viu lá o processo de independência na América Espanhola, não foi? E depois a gente viu, aliás, na América Portuguesa e na América Espanhola, não é? Nessa 3ª semana, o que ele vai trazer? Ele vai fazer como se fosse um paralelo, a comparação entre o processo de independência das lutas pela independência da América Espanhola e da América Portuguesa, não é isso? Bom, a gente viu lá que para facilitar o entendimento da América Espanhola, como foi esse processo de independência da América Espanhola, a gente faz uma comparação com a América Portuguesa, porque nós moramos aqui no Brasil, então facilita um pouco. E outra coisa que é bom deixar claro é o que? Na semana passada, eu até comentei com vocês, que até a América Espanhola, às vezes o ano é tão corrido que não dá tempo de falar tudo sobre ela. Então, a maioria dos professores focam o quê? Na América Portuguesa, porque nós somos brasileiros. Então, a gente faz esse paralelo para a gente entender bem esse conteúdo, que também é de grande importância, principalmente quando se faz essa comparação entre as duas, O que teve de semelhanças e o que teve de diferenças. Bom, lá na página 67, inicia aí a sua 3ª semana. Então ele vai trazer lá, Conjuração Baiana, teve grande participação popular. Conjuração Baiana no caso da América Portuguesa. Então, só para a gente fazer um paralelismo aqui, vamos colocar aqui a América, processo de independência da América Espanhola e Portuguesa. Portuguesa no caso do Brasil. O que elas tinham em comum? Aquele famoso pacto colonial, não foi? Devido às grandes navegações, vocês lembram? Portugal chegou aqui no Brasil e a Espanha chegou ali aonde é a América Central, não foi? A partir daquele momento teve aquele famoso pacto colonial, a colonização portuguesa, e a colonização espanhola. Como que funcionava esse pacto colonial? Aquelas regiões onde foram conquistadas pela Espanha, o que eles deveriam fazer? Somente comerciar com a metrópole Espanha. No caso do Brasil, o Brasil só poderia comerciar com Portugal. Esse era o pacto colonial. Então, eles não poderiam comerciar com ninguém. Então, tanto Portugal quanto Espanha visavam sempre bens materiais, visavam a riqueza desses países. Então, o que ele vai fazer? Um processo de exploração. No entanto, que a Espanha e Portugal é vista em diversos textos falando sobre isso como que ou invasores ou conquistadores, exploradores também. Então dá esse adjetivo para eles, essa característica deles. Eles são os exploradores, conquistadores, invasores, e a América é como se fosse uma posse, um produto que pertencia a essas duas grandes potências, lá da Europa, não é isso? Então essa era a conexão, que eu trabalho muito isso, esse SPET, a conexão entre a Europa, África e América. Não era isso que a gente tinha visto nos conteúdos anteriores? Bom, então vamos lá de Conjuração Baiana. Vou ler o texto, vou pedir para você dar uma grifada aí. Então vamos acompanhar para a gente estar resolvendo as questões. Tá lá. De todos os movimentos de revolta que eclodiram, aconteceram, no Brasil colonial, a Conjuração Baiana de 1798 foi o mais abrangente em termos dos objetivos políticos, da abertura à participação das camadas populares e dos ideais de mudanças sociais propostos. Assim como os inconfidentes mineiros, os conjurados baianos defendiam a emancipação política do Brasil através do rompimento do pacto colonial, mas foram mais além, ao propor profundas mudanças sociais com a abolição dos privilégios vigentes, que garantissem a igualdade entre homens de diferentes raças e cor, e o fim da escravidão. Então, na hora que você pega lá, ao propor profundas, vai essa grifa aí até escravidão, que a gente vai servir de resposta para uma das questões abaixo.
Outra coisa que eu falei também, naquela aula de conjuração mineira e conjuração baiana, que eu falava assim que a gente tinha que mais vangloriar o quem? A conjuração baiana, que fazia parte das camadas populares, né? O que são as camadas populares? Nós que somos trabalhadores, né, que não fazemos parte de uma elite, né? Na conjuração mineira, você vê que aquilo colocou, só queria emancipação política. Já na baiana, ela queria o quê? Por terem participantes de classes menores, né, de gente que não possuía muitos bens materiais, eles queriam o quê? Acabar com essa questão do privilégio. Um indivíduo não pode estar acima do outro só porque ele tem bens materiais. Professor, mas isso acontece até hoje. Acontece, mas não poderia acontecer, né? Então, por isso que é importante o que? Você estudar o conteúdo de história para quê? Para você utilizar essas ferramentas e você for se tornar o quê? Um agente modificador, você romper com essas coisas, porque cada indivíduo que ele lutar por isso, imagina se esse negócio virar moda e todo mundo fazer isso, né? Esses privilégios vão acabar, que a gente vê no período das histórias muitos conteúdos temáticos que trazem o quê? Processo de independência, revolução, e essas pessoas nesse período, às vezes elas não imaginavam que poderiam, né, dar toda essa repercussão, né, e se tornar o quê? Influência para os demais pessoas. Às vezes você pode fazer parte de quem? De uma dessas pessoas que alguém vai buscar você como influência para modificar a sociedade, buscar uma sociedade mais justa e igualitária, né? Ou seja, uma sociedade bacana para todas as pessoas, não só pela uma pequena minoria que vai possuir privilégios e vai viver bem, não é assim? Bom, então vamos lá na questão número 1. Na América Portuguesa, muitas rebeliões eclodiram a exemplo do que vinham acontecendo em todo o território americano. No Brasil, a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798 exerceram um papel importante na busca pela independência do Brasil. A Revolta dos Alfaiates, como também ficou conhecida a Conjuração Baiana, envolvia padres, profissionais liberais, membros da elite intelectual da Bahia e pessoas de grupos sociais menos privilegiadas como sapateiros, ex-escravizados, soldados e vários alfaiates. Integraram também o movimento membros da maçonaria conhecidos como Cavaleiros da Luz. Cavaleiros da Luz é como se fosse uma loja, essas lojas maçonas, então eles se unem, né, por uma causa, né? A gente percebe que eles são bem fechadinhos, né? É a panelinha deles. Letra A. De que maneira a Conjuração Baiana se relaciona com os movimentos pela independência do Haiti? Semanas anteriores a gente viu, né, o processo de independência do Haiti, não foi? E nesse processo de independência do Haiti a gente percebeu o que? A gente viu que muitos casos lá existiam muitos escravos e ex-escravos lá, não é? E eles se rebelaram contra quem? Contra a elite, né? A elite explorava demais essa população e essa população resolveu o quê? Dar um basta nisso, né? Então foi uma das revoltas e processos de independência mais sangrenta que teve aqui na América, né? Houve uma guerra mesmo e eles conseguiram a independência e romperam, né, com a elite, né? Até hoje o Haiti tem problemas sociais por conta de quê? Por conta dessas lutas, né, que ocorreram no processo de independência. Bom, os outros países vizinhos começou, principalmente a elite, né, que tinha contato, né, que ela poderia sair viajando, né, assim. Até hoje a elite, o povo mais rico, ele pode viajar para a praia, pode viajar para a Europa, então ele vai conhecendo novos ares. O pobre, o pobre trabalhador tem essas condições? Não, acaba que ele fica fechadinho aonde? No seu ambiente de trabalho e no seu ambiente de casa, né? Às vezes até o trabalho dele parece mais a casa dele do que a casa dele, né? Porque ele passa mais tempo no trabalho do que em casa, então acaba que ele fica cansado, não é porque ele não quer pensar em mudanças, ele precisa tanto trabalhar para adquirir condição financeira, para ter sustento tanto para ele e para a família dele, que acaba que ele se perde nisso aí, ele está cansado, então
fica como se fosse paralisado, né? Assim, porém, em alguns momentos surgem pessoas, né, agentes modificadores para tentar romper com esse processo de exploração, né, de um pequeno grupo de pessoas sobre a maioria. Bom, então vamos lá. De que maneira a Conjuração Baiana se relaciona com o movimento pela independência do Haiti? Eu pedi para você grifar, né? Tá lá naquele textinho que você leu, tá lá. Ao propor profundas mudanças sociais como a abolição dos privilégios vigentes que garantissem igualdade entre os homens, de diferenças, raças e cor e o fim da escravidão, né? Então, lá no processo de independência da Bahia, né? A revolta lá na Bahia, o que eles estavam pedindo? O fim da escravidão. Por quê? Porque além da elite lá, quem estava participando? As classes populares. Lá no Haiti, quem estava participando? Elite e classes populares. Ah, professor, mas você falou que lá eles eram só ex-escravos? Não, porém, o que vai acontecer? Em algum momento eles não vão, você não pode generalizar, porque tem vezes que até próprios escravos, ex-escravos, lutam contra o quê? O seu próprio direito. Olha, como assim? Hoje no Brasil ainda isso acontece, não acontece? Tem trabalhadores que pedem o fim da Previdência Social, o fim da aposentadoria. Tem trabalhadores que acham correto o quê? A diminuição dos direitos trabalhistas. Então, percebe que até, né, o trabalhador às vezes está tão confuso que ele foi enganado, né, e ele vai lutar contra ele próprio. Tem isso também na história. Isso é bem complicado de entender, mas a gente tem que entender para a gente não cair nessa. Bom, letra B. Explique os motivos que levaram os Cavaleiros da Luz a abandonar o movimento da Bahia e de que forma essa saída se relaciona com os objetivos acordados para a conjuração. É a mesma coisa que a gente vai ter aqui, ó. O que eles pediam? Aqui na Bahia teve participantes dos Cavaleiros da Luz, são os maçons. Maçons, o que é? Pessoas que têm posse, pessoas que têm dinheiro. Então, o que eles pensavam? Vamos participar disso aqui porque eu moro no Brasil, mais especificamente na Bahia. E eu devo obrigações com quem? Portugal. Só posso comerciar com Portugal. Se eu não pertencesse a Portugal, eu poderia comerciar com qualquer pessoa. E o que ia acontecer? Eu poderia taxar o preço dos meus produtos da forma que eu quisesse, né? Porque eu poderia vender para Portugal, para a Inglaterra, para a França, para a Espanha. Porém, Portugal vai pensar o quê? Opa, você é uma posse minha. A sua função é enriquecer o quê? Os cofres de Portugal. Se for na Espanha, a função é enriquecer os cofres da Espanha. Isso para a colonização espanhola. Para a colonização portuguesa, eles pensavam dessa forma. Então, a elite, que é aquela pessoa que só fica no controle, né, para fazer a gestão administrativa, ela pensa que ela não pensa igual o povo que estava cansado, né, de trabalhar e não para pensar nessas coisas. A elite pensa, não pensa? Que ela viaja, ela estuda, ela utiliza a história e fala, opa, não, isso não pode não, é porque se não tivesse esse pacto colonial, o que poderia acontecer? Eu ia enriquecer muito mais, e quanto mais lucro eu tiver, mais poder local eu vou ter. Se eu tiver poder local, eu vou ter o quê? Privilégios, né? Então, o que vai acontecer? Vai fazer essa união entre a elite e a classe popular para pedir o quê? O fim do pacto colonial. Porém, a elite, apesar dela querer fazer uma revolta, né, praticamente quase obrigada. Né? Primeiro, ela vai querer alguma coisa de mudança para quê? Para adquirir lucro. E outra, ela está vendo isso acontecer, né, num cenário, né, no continente inteiro e até na Europa, acontecer revoltas e o povo rompendo, né, com isso, né, querendo acabar com aquela, uma elite tem que receber grandes privilégios. Então ela vai perceber o que, gente? Se a gente não fazer a revolução, se a gente não ajudar na revolução, o povo vai fazer uma revolução e pode ser que aconteça igual aconteceu no Haiti. O povo do Haiti começou a fazer o quê? Executar até a própria elite. Então, com esse medo, a população que tem
recurso financeiro bom, vai pensar o quê? Infelizmente a gente é obrigado a ceder um pouco, né? A gente não precisa ceder total, porque se eles fazerem uma revolta, a gente não sabe as consequências disso. Então vamos unir a eles, não é? Então vai acontecer isso. Bom, então lá ele te pedindo, né, explica o motivo que levaram os Cavaleiros da Luz a abandonar. O que eles queriam? O fim do pacto colonial, porque eles queriam comerciar com várias pessoas, queriam um comércio liberal, né? Liberado para comerciar com todos. Então, tá lá, algumas divergências entre os participantes, os cavaleiros, algumas divergências entre os participantes, né? Tá lá o motivo, olha lá. Explica os motivos que levaram os Cavaleiros da Luz a abandonar o movimento da Bahia e de que da Bahia. Primeira pergunta, né? Então tá lá, algumas divergências entre os participantes. Se a pessoa largou alguma coisa é porque ela divergiu, falou, não, isso aí eu não quero não. E a segunda, a gente tem a conjunção e, né? E de que forma essa saída se relaciona com os objetivos? Por que eles queriam? Qual eram essas divergências? Não é? Tá aqui, ó. Os Cavaleiros da Luz eram maçons, membro da elite. Então, o que é bom para a elite é ruim para o pobre. E o que é bom para a classe popular é ruim para a elite. Como assim? Uai, ela vai, né, diminuir os privilégios da elite, porque a elite está ali para, né, adquirir riqueza. E como que ela vai adquirir riqueza? Através da mão de obra do trabalhador. Quanto menos ela pagar para um trabalhador, mais riqueza ela vai possuir, né? Você tem uma empresa, se você pagar pouco para o seu funcionário, você vai ter o quê? Mais dinheiro. Se você pagar muito para o seu funcionário, você não vai ter tanto lucro assim, não é? Bom, voltando. Então, se há uma elite proprietária de terras e escravos, lá na Bahia, quem vai aparecer lá para fazer revolta? Escravos. Então, o que os escravos querem? O fim da escravidão. Se eles pedem o fim da escravidão, isso quer dizer o quê? Que os proprietários da elite vão ficar sem seus escravos. A elite vai aceitar isso passivamente? Não, né? Então, o que ela vai fazer? Essas coisas eu não quero não, só queria que fosse fim no pacto colonial. Porque o que aconteceria? Eu poderia comerciar com todo mundo, eu ia enriquecer cada vez mais. O que ia acontecer mais? Comprar mais terras, comprar mais escravos, enriquecer, porque essa é o objetivo da elite baiana, né? Sendo assim, eles tinham em comum somente a emancipação política. O que é emancipação? Eles queriam ter autonomia, ser independente de Portugal. Então essa é a questão letra B. Então, vamos lá para a questão número 2. Ele traz lá um quadro, né? Um enunciado, e traz uma imagem daquele triângulo, né? A pirâmide social. Assim como na América Portuguesa, muitas rebeliões eclodiram no território controlado pela Espanha. Alise uma pesquisa no livro didático ou na internet, observe ou no livro didático ou na internet. Observe a imagem a seguir e liste as principais características que aproximam as rebeliões coloniais espanholas dos movimentos na América Portuguesa. Quais as principais características? A gente sempre está falando praticamente das mesmas coisas. Só ocorreu na América Espanhola algumas revoltas por quê? Invasões napoleônicas. Como assim? Aquela rivalidade entre Inglaterra e França, o que ocorreu? Napoleão decretou bloqueio continental. Nenhum país poderia comerciar com a Inglaterra, não é? Aqueles países que comerciavam com a Inglaterra, o que o Napoleão fazia? Invadia o país, não é? Dentre isso, o que ocorreu? Nessas invasões, teve invasão aonde? Em Portugal. Quando teve a invasão em Portugal, o que aconteceu? O rei de Portugal fugiu para a sua colônia, porque ele era dono do Brasil, né? Então a vinda da família real para o Brasil. Então, de uma certa forma, o que aconteceu? O Brasil se tornou um reino, né? Ele se transformou numa metrópole. Já
Quando Napoleão coloca o irmão dele no trono da Espanha, o que vai ocorrer? Os espanhóis ficam quase que livres, né? Nesse embate entre Espanha e França, eles esqueceram um pouco da Espanha. Então a Espanha teve as invasões napoleônicas também na Espanha, que ele colocou o próprio irmão para governar. Com essa brecha, o que essa população pensou? Tanto mais elite, o que ela pensou? Chegou a hora da gente fazer o quê? Lutar pela independência. Vamos aproveitar que os governantes espanhóis estão lá em briga e Portugal também já está aqui no Brasil, vamos fazer essa revolução, né? Porque eles estão preocupados com os problemas do governo dos países dele. Essa é a brecha que a gente precisava para quê? Para lutar pela independência e colocar fim nessa relação entre metrópole, que é o dono, né, e colônia, que é a posse. Outra coisa, influência do iluminismo. Lembra de eu falar, gente, estudar iluminismo é muito importante, que ela vai influenciar tanto países europeus quanto países da América, não é? Independência dos Estados Unidos. Como assim? Por qual que é essa influência? Olha, se você vê seu vizinho fazendo e ele se deu bem em determinada situação, o que você pensa? Olha, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então, se ele está na América, os outros países vão fazer como se fosse um efeito dominó. Os Estados Unidos fez e conseguiu derrubar isso, então vamos fazer também. Vai caindo, né? Aquele efeito dominó, como se empurra um dominózinho assim, todos eles vão querer fazer isso. Independência do Haiti, aí depois a gente viu a Conjuração Mineira, aí depois 10 anos depois a Conjuração Baiana, e vai acontecendo em diversas outras regiões. No entanto, que antes era tudo a América colonial, né? A América portuguesa, a América espanhola. Agora a gente percebe que como que está a ilustração do mapa. Vários países, né? Chile, Peru, Argentina, Uruguai. Ou seja, houve um processo de dependência de vários locais. Outra, Revolução Francesa, aquilo que eu falei para você que é um dos fatos mais importantes que aconteceram no período da Idade Moderna, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial e depois, futuramente, a gente vai ver a Revolução Russa. Então, essas três revoluções, elas vão influenciar demais a vida que a gente vive hoje, né? É por isso que a gente fala, fulano é de esquerda, fulano é de direita, já começa nesse período aqui, ó. Fim do Pacto Colonial. Todas as duas queriam. O que é esse Pacto Colonial? Quebrar essa relação entre Portugal e Brasil, ou Espanha e as demais colônias espanholas. E outra coisa, característica comum que a gente viu é o quê? Que não ocorreu somente a participação do povão, né? A participação popular. O que aconteceu também? Eles eram instruídos por elite local. Porém, a elite local desejava o quê? Somente o fim do Pacto Colonial ou a sua independência política e econômica. Agora, menos privilégios, igualdade entre a população local, eles queriam? Não, eles estavam pensando só neles. Então, a elite local vai utilizar a população popular como massa de manobra, né? Como se fosse uma boiada. Vamos estourar a boiada que eles fazem um estrago. Depois a gente vai controlando, vai pegando aquele gado, vai levando para o curral, né? E vai controlando eles novamente. Ou seja, vamos instigar eles estourar a boiada, eles fazer a abertura, estragar tudo, e depois a gente, aos poucos, a gente vai buscando um de cada volta, um de cada e colocando de novo, né? Percebe tanto que a classe popular ela é induzida e depois enganada, né? Porque tipo, vamos fazer isso aqui que você vai ter liberdade demais, e depois acontece o quê? Quem assumiu, quem que ajudou a fazer a revolta, faz o quê? Começa a prender eles. Por isso que governantes são um povo perigoso. A gente nunca sabe as verdadeiras intenções que eles têm com a população. Então, quando eles vão lá fazer as propagandas políticas, vocês vão ver agora, eles sempre falam melhorias, melhorias, melhorias. Aí acaba a eleição, eles são eleitos e depois eles somem, né? É assim que funciona em toda a história. Então é importante a gente lembrar
desses candidatos depois que eles terminam o mandato, né? Quando eles vão tentar se reeleger, a gente já sabe como que funciona isso daí. Bom, questão número 3. Na região andina, as situações em que os indígenas estavam submetidos causaram um sentimento de insatisfação. Os curacas, chefe das aldeias incas, realizavam alianças com os colonizadores espanhóis, em troca de privilégios e tributos para manter o controle dos indígenas. Olha só esse pedaço. Os chefes incas realizavam aliança com os colonizadores espanhóis em troca de privilégios. Percebe como que funciona essa situação? O cara que era rei deles, ao invés de ele proteger a sua população, ele começou a fazer aliança com quem? Com os invasores. Se você não mexer comigo, eu te ajudo a explorar a minha própria população. Tá vendo que governante é um bicho esquisito? Então vai acontecer essa situação causou revolta de muitos nativos. Nativos é povo original daquela terra, lembra disso? Que se organizaram sob a liderança de Tupac Amaru II, líder indígena peruano na rebelião Tupac Amaru de 1780. Então ele traz uma imagem aí, né, de uma pessoa, 4 cavalos, cada um amarrando assim, puxando ele até executar ele. Aí ele traz. Quais eram os objetivos da revolução de Tupac Amaru? Então tá lá, qual que era? Se a população, se ele estava revoltado, esse Tupac Amaru, existiam 2, o Tupac Amaru I, né, e o Tupac Amaru II. Esse Tupac Amaru II, se você buscar a história dele, o que ele acha? Ele acha que é descendente desse Tupac Amaru, ele é a reencarnação, então o objetivo dele é fazer o quê? Ele é lutar contra quem? Os invasores, exploradores ou conquistadores espanhóis. Então, se esse é o objetivo dele, então o que ele quer? Se os espanhóis não estivessem aqui, a gente seguia aquela vida tradicional que a gente tinha. Então, por isso que eu vou colocar aqui, expulsar os invasores ou conquistadores espanhóis, né, e restabelecer a organização política e social, né? Antes quando fala restabelecer, é voltar o que era antes. Então, a população, se eles pensavam que se a gente expulsar isso aqui, eles não vão explorar a população. Quem que vai explorar a população? Somente o governante local. Quais grupos sociais fizeram parte do movimento? Se você tem os invasores e você tem um povo nativo, então são os povos originais contra os povos que chegaram para fazer o quê? Para explorar isso daqui. Então você coloca nativos e espanhóis. Eu posso colocar mestiço? Porque provavelmente deve ter acontecido mestiço, crioulo. Pode, mas coloca só esses dois por quê? Porque facilita mais. Pode colocar somente os dois. Mas se você colocou mestiços e crioulos, pode deixar que está correto também. E mais uma vez, quais ideias influenciaram o movimento de Tupac Amaru? Mais uma vez, a importância do iluminismo. Então, tudo que você vê de revolta, processo de independência, sempre vai trazer a ideia iluminista. O que são os iluministas? Você parar para pensar. Você lembra da história do trabalhador? Ele trabalha tanto que ele não consegue pensar o seguinte: será que esse cara está me explorando ou não? Então ele não para pensar, é como se fosse uma máquina trabalhar dia a dia. Porém, o iluminismo vai fazer o quê? Senta aí um pouquinho, pensa, conversa com seus demais colegas e vocês vão perceber que tem uma pequena minoria, uma pequena galera que está explorando vocês. Vocês são a maioria. Se vocês se revoltarem, vocês acabam com essa estrutura e não vai ser mais explorado. Não é assim? Se eles fizerem isso, o que vai acontecer? Uma sociedade, eles vão adquirir uma sociedade mais justa, não é? Porque não vai ter explorador, todo mundo vai viver de uma forma mais digna, sem exploração. Letra D. Quais foram as consequências do movimento? Sempre os movimentos que têm participantes pobres vai ter
mortes e execução de líderes, né? Então você está lá, derrota dos nativos, existe povos em ênfase? Provavelmente não. Execução do líder, né? Primeiro que eles falam, vamos executar o líder que o movimento enfraquece, né? Aí não vai ter uma liderança, o trem vai se perdendo aos poucos. Quando se tem um embate, uma guerra entre eles, morte de milhares de pessoas e influenciou novas revoltas. Por mais que uma revolta não tenha dado certo, ela sempre vai influenciar as demais. O que ele pensa? Aquela outra população pensa, não, mas se a gente tivesse modificado algumas atitudes nossas, a gente poderia conquistar, né? Então, sempre que acontece uma revolta, sempre ela vai influenciar outras. Não é assim que funciona? Então, isso aqui serve para praticamente quase todas. Vai morrer pessoas, os líderes vão ser executados, né? Sempre parte da mesma coisa. Por isso que não é tão difícil entender a história. Basta você parar, raciocinar, você vai conseguir facilitar a sua vida. Agora, se você ir lá para decorar, esquece, a sua cabeça não consegue armazenar tantas coisas assim, não. A gente não é uma máquina, né? A gente somos seres humanos e que a gente tem que utilizar o quê? O iluminismo, o raciocínio. Questão número 4. Tendo Tiradentes como principal líder, a Conjuração Mineira ocorrida em 1789 foi uma revolta com características republicanas e separatistas. Faça uma consulta no seu livro didático ou na internet e estabeleça uma relação entre os objetivos da Conjuração Mineira e o movimento de independência dos Estados Unidos, cujo capítulo final foi em 4 de julho de 1776. Então, aqui é uma comparação entre a Conjuração Mineira e o processo de independência, né? Qual que é a relação dos dois? Os dois queriam o quê? Independência política. Não queriam? Fizeram parte a elite, né? E eles queriam independência política porque eles queriam controlar. A elite que queria controlar aquela localidade. Fim do Pacto Colonial. Eles não iriam conseguir a independência se estivessem presos a uma metrópole, né? Os Estados Unidos também tinham uma? Tinha. Os Estados Unidos falam inglês, então quem que controlava lá? No caso aí, é a Inglaterra. No caso do Brasil, Portugal. Tendo a sua independência, fim do Pacto Colonial, eles tinham que se transformar numa república, coisa do público, né? Então, o último aí, proclamação da República. Bom, pessoal, assim a gente finaliza, né? Essa aqui é bem tranquilo, porque a gente já viu esse conteúdo, era só mesmo fazer um paralelo entre a América Espanhola e a América Portuguesa, né? E algumas América Inglesa, que é o caso das influências que a gente teve. Bom, então aqui a gente encerra o PET 3 e semana que vem a gente inicia a 4ª semana do PET 3. Belezinha? Então vai aí no vídeo, curta ou faça um comentário. Se quiser compartilhar com os colegas, né? Porque Minas inteiro sempre está fazendo o mesmo PET. Se ele é do 8º ano, é o mesmo PET que ele vai fazer. Então, muito obrigado e tenha um bom dia. Valeu!